Nessa terceira unidade aqui do nosso curso de macro, nós vamos discutir a macroeconomia pelo lado da demanda, aquela macroeconomia de inspiração keynesiana, e nós vamos discutir flutuações usando essa abordagem. Nossa preocupação, foco agora vai ficar muito em flutuações. A ideia do modelo keynesiano, conforme nós vimos na unidade anterior, é que ele é mais aplicável no curto prazo. Então, aqui a pegada, se no outro modelo, mesmo quando a gente falava de flutuação, tinha uma pegada de longo prazo, aqui essa pegada some e o foco é muito curto prazo, certo? Então, essa é a unidade. Nós vamos caminhar durante a unidade para construir o modelo ISLM. O modelo ISLM, ele foi a base da construção de política macroeconômica por muito tempo. Sei lá, pós-guerra quase todos, e depois da guerra, ali 40 é complicado, mas depois dos anos 50, com certeza era a base da política econômica, era desenhada com esse modelo. Nos anos 70, aconteceu uma situação que o modelo não se adapta bem. Nós vamos conversando à medida que as coisas forem aparecendo, mas é o que se chamou de estagflação. Você tinha, ao mesmo tempo, uma inflação alta e uma economia em crise. E aí o modelo não explicava bem, começou uma forte crítica teórica. Robert Lucas, Thomas Sargent, criticaram uma crítica teórica e, do ponto de vista aplicado, ele também mostrou limitações e começou uma substituição. Muito embora ele tenha sido substituído, ele ainda oferece, quer dizer, qualquer livro de macro, de graduação, tem esse modelo. Vocês podem pegar Blanchard, Mankiw, Sachs-Loran, Dornbusch, Fischer, que nós estamos usando. Eles sempre têm esse modelo, porque esse modelo ajuda a gente a avaliar várias coisas que acontecem relacionadas ao ciclo econômico e à política econômica, e ele desenvolve a nossa intuição e percepção do problema, como também algumas técnicas interessantes. Então, ele é um modelo fundamental, é um modelo que você tem que compreender. Dizem as más línguas que o modelo ISLM é aquele negócio que todo mundo tem guardado, mas ninguém admite que tem, né? Dizem as más línguas, sei lá, tipo assistir Big Brother ou novela, sei lá, que o pessoal tem vergonha de assistir. O cara diz que não assiste, mas ele sabe tudo que está acontecendo. Eu não assisto esse negócio, mas... E aí dá em comentar, conhece todos os envolvidos, quem foi paredão, quem não foi, na novela, quem morreu, quem não morreu. Isso é um pouco essa história, entendeu? Assim, então tem essa característica. Então é importante vocês conhecerem, é o nosso modelo de base para o lado da demanda, insisto, não é o modelo que se usa hoje, por exemplo, no Banco Central, tem uma estrutura dinâmica, os modelos modernos, eles pedem uma estrutura dinâmica, eles pedem uma parte de escolha ótima. Nós vamos discutir um pouco essa parte de escolha ótima e falar um pouco de dinâmica na próxima unidade, mas aqui, então, nós vamos fazer essa discussão de modelo ISLM, mas isso não é HPE. Não é história, nada contra, volto a dizer, esse departamento, se eu não tiver dito antes, digo agora, esse departamento ele tem um destaque na área de história do pensamento econômico, um destaque aí o Mauro Bojanovski, que não me deixa mentir, né? Quer dizer, talvez aí o principal do Brasil e um dos principais do mundo nessa área, então nada contra, só que aqui é uma coisa que tem a ver com macro aplicada, com um modelo que é mais antigo, mas que ainda tem sua função tanto na sala de aula, para desenvolver as intuições, quanto para uma análise rápida, uma coisa assim de política econômica. As limitações dele nós vamos discutir durante a apresentação, mas, de novo, é material importante para qualquer macroeconomista, e mesmo quem não quiser área de macro tem que ter uma noção do que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Bom, uma das questões centrais da macroeconomia é entender as razões pelas quais o produto flutua em torno do produto potencial, ou seja, entender o ciclo de negócios ou ciclo econômico. Quer dizer, a macroeconomia tem aquele módulo de crescimento, nós já discutimos, e vai ter uma disciplina só para isso, tem uma optativa que eu ofereço, então é outra história, mas muito da macroeconomia, talvez a maior parte assim, da macroeconomia que a gente mais discute, envolve flutuação. A gente quer entender o que está acontecendo. Nós vimos um modelo de oferta e demanda na unidade anterior, mas ele não foi muito gentil para a gente analisar com detalhe a política econômica e coisa do tipo. O modelo de oferta ele é meio cruel, porque se você pensa que são a oferta agregada deslocando, é muito difícil entender o que desloca a oferta agregada e mais difícil ainda fazer link com política econômica. Então, aqui nós vamos aprofundar essa discussão.
Bom, o fato é que durante as expansões e recessões que caracterizam o ciclo econômico, o ciclo de negócio, nós vamos usar isso, vamos uma hora um, outra hora outra, para vocês ficarem familiarizados com os dois. Em português a gente fala muito ciclo econômico, em inglês a expressão consagrada é business cycle, que seria ciclo de negócio, então é bom ficar jogando. O produto sobe e desce em relação à tendência de longo prazo. Nós já vimos, nós já discutimos esse padrão do produto. Nessa unidade serão estudadas teorias para explicar esse padrão de flutuação pelo lado da demanda, como eu disse. Agora nós vamos olhar tudo pelo lado da demanda, ou seja, serão estudadas as relações entre a despesa, né, como a despesa está afetando o produto. Não mais agora o nosso foco está em tecnologia, em capital, em oferta de trabalho, e sim a despesa, como é que a despesa vai afetar o produto. Esse é o centro dessa unidade. O modelo keynesiano de determinação da renda desenvolve uma teoria para a demanda agregada. Está implícito no modelo que o nível geral... Esse modelo é aquele que vocês viram lá na Introdução à Economia, Y igual a C mais I mais G, aí não sei se abriu, com mais X menos M, aqui a gente está chamando de mais NX, e C igual a C0 mais Czinho Y, aqui nós vamos chamar de C barra, para ficar consistente com o livro. É esse modelo, nós vamos começar com ele, nós vamos começar exatamente para lembrar lá, para fazer o link com o que vocês viram em introdução, e aí continuar na nossa aperfeiçoando o modelo, botando mais um módulo para chegar no modelo ISLM. Na verdade, aquela parte do modelo é como se fosse a IS incompleta. Vamos ver, a história vai aparecendo, tá certo? Mas esse modelo, ele desenvolve essa teoria para a demanda agregada. Está implícito no modelo que o nível geral de preço é fixo, então a gente não vai preocupar qual o impacto disso na inflação, por exemplo, o nível geral de preço está fixo. A oferta agregada é horizontal, é aquela ideia do curto prazo keynesiano que nós discutimos na unidade anterior. Então agora a oferta agregada ela fica quieta na horizontal e é a demanda agregada, se vocês visualizarem o gráfico, que determina o nível de renda, né? Então o nível de renda sai da demanda agregada. Então vamos olhar para a demanda agregada. Esse modelo, no fundo, ele está fazendo uma teoria para a demanda agregada, que é o modelo ISLM também vai nessa direção, e aí nós vamos terminar o modelo ISLM mostrando exatamente a construção da demanda agregada a partir do modelo ISLM. Nós vamos já falar o que é IS, o que é LM, tudo isso vai aparecer direitinho. Não se preocupem com isso agora, só pensem no que nós vamos fazer na unidade. Também reparem que essa unidade, ao contrário das outras, eu dividi os slides em 2 blocos, porque estava ficando muito grande, ruim de compilar, então eu preferi em 2 blocos. Então tem o slide 3P1, que é a parte 1, que é equivalente aos capítulos 9 e 10 do livro, do Dornbusch, e o slide 3P2, que vai pegar os capítulos 11 e 12 do livro do Dornbusch. Então é o modelo keynesiano de determinação da renda, que puxa lá de introdução à economia, é o modelo ISLM aqui. Aí o próximo jogo de slide faz a parte de política monetária e econômica, nós vamos aplicar o modelo para discutir política econômica, espero que seja uma parte que vocês achem bem legal, assim, porque tem aí a macroeconomia acontecendo, né, o debate, quem faz, política fiscal, política monetária, quando é que funciona melhor, quando é que não funciona, e depois nós vamos terminar abrindo a economia, uma pincelada, o foco desse curso não é economia aberta, mas pelo menos para terminar de construir o modelo, e aí o professor de macro 2 já pode ficar tranquilo que vocês viram a estrutura do modelo. Então esse é o plano dessa unidade. É o nosso plano aqui para essa unidade. Bom, a demanda agregada, nós estamos chamando de AD, é o total de bens e serviços demandado em uma economia. AD é C mais I mais G mais NX. É o velho C mais I mais G mais X menos M, né? Nós já discutimos isso, nós já falamos desse número, dessa equação, não precisa ficar voltando. Então, é conhecida, essa é a demanda agregada. O produto está em equilíbrio quando a quantidade produzida é igual à quantidade demandada. Também um conceito já bem conhecido. Então, Y igual a AD, o que quer dizer que Y é igual a C mais I mais G mais NX. Então, quando isso acontece, estamos em um equilíbrio. Y é o que é produzido, AD é o que é demandado, né? Essa é a despesa que é realizada, é o que é demandado. Se eles são iguais, economia em equilíbrio. Lembrem que o Y também é a renda lá nas contas nacionais, e a gente discutiu isso aqui rapidamente na unidade anterior, a gente viu que o Y em equilíbrio ele vai ser o produto, a despesa e a renda, e essas coisas se equivalem. Quando a AD não é igual a Y, haverá investimento ou desinvestimento não planejado, aquele investimento ou desinvestimento que as firmas não desejam.
Isso ocorre por meio das variações nos estoques. O investimento não planejado, tem uns typozinhos aqui, é dado por UI. Então, o investimento não planejado eu vou chamar de UI, é igual a Y menos AD. Então, se a produção é maior que a demanda agregada, se Y é maior do que AD, o investimento planejado é positivo. Então, as firmas estão fazendo um investimento, não planejado. Como é que é isso? Isso é o seguinte, suponha que a empresa produziu 200 mil unidades, acreditando que ia vender 180 mil e 20 mil ia ser o estoque dela. Esse era o plano da empresa, esse foi o que planejou. Esses 20 mil de estoque é investimento, porque nós já discutimos isso na unidade anterior, os estoques, a variação dos estoques faz parte do investimento. Então, esse era o planejado, 20 mil de investimento. E se ela for investir em máquina também, deixa lá, vamos focar no estoque, que é o que interessa aqui para a nossa história. Suponha que essa empresa, no lugar de vender os 180 mil unidades que ela estava imaginando, ela só vendeu 150 mil. Então, o que aconteceu agora é que, em vez de ter 20 mil unidades em estoque, ela ficou com 50 mil unidades de estoque. Esse investimento em estoques, que ela planejou 20 mil, na realidade foi 50 mil. Esses 30 mil de excesso é o que eu estou chamando de investimento não planejado. Não era a intenção da empresa investir nessa formação de estoques, mas ela não conseguiu vender, ela não conseguiu realizar o plano dela, e aí passou a ter. Então, esse investimento não planejado, a natureza dele é essa. Não era um desejo da firma fazer esse investimento. Vale o contrário. Se ela, por acaso, vender 190 mil unidades, ela só vai conseguir investir 10 mil, planejado era 20 mil. Então, houve o desinvestimento aí, quer dizer, o investimento não planejado é negativo, porque ela está investindo menos em estoque do que era o plano dela. Quando o investimento não planejado é positivo, e aqui que é o problema, as firmas vão reduzir a produção até igualar YAD. Então, olha o que é. Tem muita lógica aqui, né? Vai seguindo o bom senso. Eu produzi 200 mil unidades, acreditando que ia vender 180 mil e 20 mil era estoque. Não vendi, só vendi 150 mil. Não errei na minha previsão de demanda, não deu certo, então veio uma crise, sei lá, veio uma pandemia, foi uma desgraça, as pessoas não puderam comprar, eu não sei o que aconteceu. Sei que não vendeu. O que você faz no período seguinte? Você reduz a produção, óbvio. Você está com aquele estoque não desejado, você quer desovar aquele estoque, então você reduz a produção. Então, quando o investimento não planejado é positivo, as firmas vão reduzir a produção. Vale o contrário, mas o caso que mais interessa para a gente é esse positivo e a firma renda. Quer dizer, vale o contrário, né? Quer dizer, se a empresa ficou com um estoque abaixo do que ela desejava, ela vai aumentar a produção para repor esse estoque. Então, esse é o pano de fundo aqui, o pano de fundo. Então, agora vamos olhar a demanda agregada e vamos entender como é que vem essa demanda agregada, né? Mas o pano de fundo é esse. Lembrando que Keynes aponta muito para isso, quer dizer, Keynes enxerga a Grande Depressão, e é impossível separar a obra de Keynes da Grande Depressão, como um elemento importante isso. As empresas começaram a produzir demais, talvez por excesso de otimismo. A economia keynesiana ela não tem o mesmo apego à racionalidade da economia neoclássica, da economia tradicional. É claro que não quer dizer que é incompatível, você pode fazer modelo de racionalidade que reproduza resultados da economia keynesiana, mas Keynes, o argumento keynesiano envolve mais o que ele chamava de leis psicológicas. Então você vê que se vocês forem um dia ler a teoria geral, vocês vão ver que ele usa essa expressão, lei psicológico universal, então para isso, para aquilo. Ou seja, Keynes não era tão afeito à racionalidade como na microeconomia ou na macroeconomia de inspiração neoclássica, né? Então as pessoas ficam eufóricas, né? Espírito animal é um conceito de Keynes. Então você tem toda essa questão. O fato é que você imagina, as pessoas se empolgaram, acharam, agora vai dar tudo certo, tal, sei lá, porque aconteceu alguma coisa, produziram demais e não conseguiram vender. Elas começam, então, a demitir, porque elas querem reduzir a produção, e reduzir a produção envolve demitir. Só que nisso pode ter uma queda de demanda. E aí você está fazendo um ciclo muito ruim, né? Quer dizer, as empresas não conseguem vender, demitem. Como elas demitem, a demanda fica menor ainda e elas continuam sem conseguir vender e vai seguir um ciclo de demissão. A ideia de Keynes, então, é que tinha que ter alguém para criar demanda e tirar essa armadilha. E é claro que o governo é um candidato forte. Mas eu estou só aqui montando o quebra-cabeça para a discussão não ficar só conta aqui, Y, mais, menos e tal, para a gente ir pegando um fio da meada da história. Então, a história é essa. Mas se nós vamos falar de demanda agregada, vamos começar
com ela, né? Então, o maior componente da demanda agregada, nós vimos isso na unidade 1, na maioria dos países, no Brasil não é uma das exceções, é o consumo das famílias. Por hipótese, o consumo depende da renda. Hipótese, quer dizer, uma das coisas que nós vamos ver na próxima unidade, que vai criticar alguma dessa parte dessa construção, é essa. Uma das críticas é essa. Esse negócio de fazer por hipótese não é legal. Tem que sair de um problema de otimização, que é exatamente trazer a racionalidade para a discussão, botar na mesa, explicitar a questão da racionalidade ou não. Você acha que não tem, mas você vai ter que explicitar. Aqui é uma hipótese, o consumo depende da renda. A função consumo estabelece a relação entre o consumo e renda, ou seja, C igual a C de Y é a função consumo, a função da reta na reta, bacaninha, simplesinha. Supondo que a função é tal que, suponha que a função é igual a C barra mais Czinho Y, que é aquela lá de introdução à economia, né? Com C barra maior do que 0 e Czinho entre 0 e 1. Então, vamos supor, depois a gente generaliza e vê o que acontece. O intercepto da função consumo, C barra, é o nível de consumo quando renda é igual a 0. Você pode pensar como consumo de subsistência. É meio esquisito, porque você vai, mas se a renda é 0? Se a renda é 0, o cara não tem como consumir. Ele vai morrer de fome. Ele não tem como consumir. Mas ele pode receber, sei lá, de um programa social e tal. Mas aí, esse programa social talvez devesse ser contado como renda. Mas isso não é um modelo de equilíbrio geral, então essas coisas passam. Então pensa que se você for muito rigoroso, pensa como é um limite inferior. Mas é assim, aquele mínimo que o cara consome não depende da renda, esse consumo, né? Então pensa que ninguém é zero de renda, então tem um mínimo ali que não varia com a renda, esse é o C barra. A inclinação da função consumo, Czinho, é chamada de propensão marginal a consumir. A sigla que eu vou usar é MPC. Essas siglas, o demanda agregada AD, vem de aggregate demand, é porque é do inglês, o livro usa, e pelo menos na edição que eu tenho, o cara não traduziu as siglas, eu também não vou traduzir para bater com o livro. Aqui é de marginal, marginal propensity to consumption. Então, é propensão marginal a consumir. Por ser positiva, quer dizer, é maior do que 0, né? Diz que o aumento da renda leva a um aumento do consumo. Isso é positivo. Então, quanto maior Y, maior C. Por ser menor do que 1, ela é positiva, mas é menor do que 1. E é estritamente, não tem igualdade aqui, é estritamente. Diz que o aumento do consumo é menor do que o aumento na renda. Como é que quem justifica essas hipóteses? Ele diz que aí vem as ideias das leis psicológicas, do que é um comportamento normal das pessoas, em média. Sempre pensa que nós estamos falando macro, em média. Então eu sei que você tem um amigo que é impressionante, que quando a renda dele aumenta, ele consegue gastar mais do que o aumento da renda. Né? Eu sei que você tem um amigo assim, porque todo mundo tem. E tem outro que consegue não gastar nada. Isso é impressionante. Ele ganha mais dinheiro e passa a gastar ainda menos. Então, existem esses caras. E provavelmente você conhece 2 desses caras. Eu conheço, a gente conhece. Mas aqui é macro, é em média. Em média, quando a renda aumenta, o consumo aumenta, mas numa proporção menor. Por quê? Porque uma parte dele vai virar poupança. Essa parte pode ser grande, pequena, nós discutimos isso na outra unidade, mas é essa a ideia que está aí por trás. Então, esse aqui seria a função consumo e a demanda agregada. Né? C é igual a C barra mais Czinho Y. A demanda agregada, A barra mais Czinho Y. Pensa, a demanda agregada é C mais I mais G mais C mais I mais G mais NX. Dá todo mundo como dado. G é dado, I é dado, NX é dado. Então, fica tudo nesse A barra. O C barra fica nesse A barra também, sobra o Czinho Y. Então, essa é a demanda agregada e esse aqui é o consumo. O ponto onde a demanda agregada cruza essa reta de 45 graus, né, esse eixo é Y e demanda agregada. Veio aqui que na figura ficou DA em vez de AD. A figura eu peguei do livro, mas pelo menos na minha edição do livro tinha AD. Então, mas tudo bem, DA é demanda agregada, AD também, então dá para acompanhar. 45 graus num plano é o que reflete, né? Quer dizer, ele reflete daqui para igual aqui. Então, que fosse, se aqui é 3 também, porque 45 graus é a identidade, x igual a y. Então, nesse ponto aqui, onde a demanda agregada cruza a reta de 45 graus, nós temos que a demanda agregada é igual a y, ou seja, é o equilíbrio. Essa diferença entre a renda de equilíbrio e o consumo é o investimento. Então, esse cara aqui é o investimento, né? Isso aqui é paralelo, então
porque é tudo constante, então, né, essa distância é a mesma. Isso aqui é o investimento e esse aqui é o consumo dessa economia, né? Então, se você quiser, pensa uma economia fechada sem governo, que fica mais fácil. É até melhor, porque depois nós vamos botar o governo, nós vamos brincar um pouquinho com essas coisas. Então, pensa uma economia fechada sem governo, né? Y, a demanda agregada vai ser C mais I, vai ser C mais I, C mais constante com a figura, vai ser C mais I, C é C barra mais Czinho Y, então a demanda agregada vai ser C barra mais Czinho Y mais I barra, chama C barra mais I barra de A barra, mais Czinho Y, está aqui a nossa curva. Bom, aqui está a relação entre consumo e renda em vários países. O livro bota nos Estados Unidos, mas eu resolvi botar mais países aqui. Então, eu estou só ilustrando aqui essa relação entre consumo e renda de 1970 a 2020, isso é um período bem longo. Aqui é o Brasil, né? Você vê que quase todos acompanham a reta. Aqui é o Chile, aqui é o Japão e aqui é os Estados Unidos, né? Você vê que a reta acompanha, tem uma relação muito forte entre consumo e renda, que é o que essa função está querendo pegar. Eu acho que aqui é a maioria. Essa questão da inclinação tem a ver com curto prazo e longo prazo, então isso é meio complicado. Aqui eu estou pegando um longo prazo mesmo, né? Então, só destaco essa relação. Bom, a renda disponível, nós vamos discutir consumo com mais detalhe na próxima unidade, fazendo otimização e tal. A renda disponível é direcionada ao consumo ou à poupança. Então, agora, você pensa isso, né? Você tem sua renda, se quiser pensar com o governo, renda disponível, se quiser pensar sem governo, aí a renda é igual à renda disponível. Desta forma, uma teoria do consumo é equivalente a uma teoria para explicar a poupança. Se você tem uma teoria para explicar o consumo, por tabela, saia da poupança, porque a soma das duas dá a renda. Formalmente, eu quero dizer o seguinte, a restrição orçamentária, ficou escrita errada aí, das famílias, diz que poupança é igual a renda menos consumo, né? Isso aqui é economia fechada sem governo. Combinando a restrição orçamentária das famílias com a função consumo, S é Y menos C, que é igual a Y menos C barra menos Czinho Y, S é igual a menos C barra mais I mais 1 menos CYzinho. Então está aqui a teoria, a função poupança, né? A função consumo, ela gera uma função poupança. Como Czinho entre 0 e 1, 1 menos Czinho também é entre 0 e 1. Então esse 1 menos Czinho, que é a propensão marginal é poupar, é positiva, porque Czinho está entre 0 e 1, e também entre 0 e 1. Então as propriedades são as mesmas. A gente consegue tirar uma função poupança da função consumo. Por exemplo, se a propensão marginal a poupar for 0,1, um aumento de R$100 na renda leva a um aumento de R$10 na poupança, né? Porque elas poupam 10% da renda. E os outros 90% vira consumo. Então a renda aumenta em 100, a propensão marginal a poupar diz o que vai para a poupança e a propensão marginal a consumir diz o que vai para o consumo. A soma dessas duas propensões tem que ser 1 e cada uma delas tem que estar entre 0 e 1. Bom, agora vamos completar a economia. Eu pensar uma economia aberta e com governo. Esse governo tem gasto e cobra impostos. A função consumo, ela agora tem que explicitar a questão da renda disponível. Então, nós vamos supor, a gente já discutiu isso, né? Nem supor, a renda disponível é definida como a renda menos a tributação, que é TA, mais as transferências, que é TR. Então, essa é a renda disponível. Você tem a renda propriamente dita, que foi gerada. Uma parte dessa renda ela vai para o governo leva como imposto. Opa, saiu, daí você não vai consumir em cima dessa renda. Se alguém aqui trabalha no setor formal, tem um saláriozinho, você vê salário bruto, salário líquido, a diferença o governo está levando. Agora, também tem renda que vai do governo para as famílias, chama transferências. Por exemplo, Bolsa Família é uma transferência, Previdência é uma transferência. Então, você tem as transferências onde são rendas. Lembrem, essas transferências não estão naquele G, aquele G é o consumo do governo, inclusive de bens públicos. As transferências é o dinheiro que o governo passa para as famílias à guisa de renda mesmo, né? Vai compor a renda das famílias. Então a função consumo agora será C barra mais Czinho Y menos TA mais TR. Então essa é a função consumo dessa economia que tem governo. A demanda agregada então vai ser AD, C mais I mais G mais NX,
C barra mais Czinho, que multiplica Y menos TA mais TR, mais I mais G mais NX. Eu posso rearrumar os termos e aqui todo mundo é constante. Inclusive, dependendo aí do livro, bota umas barras aqui em cima do I, do G. Pode botar, não tem problema nenhum. Isso aqui tudo é constante. Eu não botei porque eu acho que eu comecei sem, só o C que já tinha e daí eu resolvi deixar assim. Mais CY, eu vou chamar essa soma de constantes de A barra, isso aqui é chamado a despesa autônoma, né, a parte autônoma da demanda agregada, ou seja, a parte que não depende diretamente da renda, que existe, porque eu estou supondo isso aqui tudo constante, e mais Czinho Y é a parte que depende da renda. Então essa passa a ser a minha demanda agregada, A barra mais Czinho Y, que é a mesma fórmula da outra, só que na outra a barra era C mais I, agora tem esse monte de gente. Então a barra independe do nível de renda, a barra é autônoma. Bom, o equilíbrio acontece quando Y igual a AD, né? Essa é a nossa definição de equilíbrio, a produção é igual à demanda agregada. Se a renda está abaixo da renda de equilíbrio, os estoques caem mais do que desejado e as firmas aumentam a produção. Então, se eu tenho Y abaixo da que gera esse equilíbrio. Se a renda está acima da renda de equilíbrio, os estoques sobem mais do que o desejado e as firmas reduzem a produção. Então, está aqui o mecanismo para a gente entender. Então, vamos pegar o gráfico aqui. Vou até trocar de óculos para poder enxergar o gráfico direitinho. Então, aqui eu tenho a função consumo. Está aqui a minha função consumo, toda direitinha, né? Repara que ele bota os barras. Ele engoliu aqui o... não, esse é da função consumo, não. O A barra que tem todo mundo, tá certinho. Então, aqui está a função consumo, aqui está a demanda agregada, a distância são esses elementos de gasto autônomo, que não é consumo, né? I mais G mais NX, antigamente era só I, agora é todo mundo, e aqui está a demanda agregada. A demanda agregada cruza a reta de 45 graus nesse ponto E, então aqui Y0 é a renda de equilíbrio, dessa economia. Mas supõe que você está num ponto aqui à direita de Y0, ou seja, você está com uma produção maior, né, produziu maior do que Y0. Né? Y, lembrem, a produção, DA é a demanda agregada, no equilíbrio ele se iguala. Se você está aqui, essa produção que não foi demandada, ela vira investimento, via estoques, né? Ela vira estoque das firmas, né? Quer dizer, as firmas produziram, ninguém comprou, virou estoque, mas não era o estoque desejado. Então, é um investimento não planejado, lembra dele, positivo. Se as empresas estão com esse investimento planejado positivo, o que elas vão fazer? Elas vão reduzir a produção para poder se livrar desse estoque indesejado. A economia volta para cá, seguindo essa setinha. Por outro lado, se você tem a produção foi muito pequena, então o investimento desejado, não planejado, ficou negativo, os estoques são menores do que as firmas queriam trabalhar, e aí começa um processo para elevar a produção até chegar aqui. Então esse equilíbrio, ele tem essa característica, se você estiver acima, ele vem para cá, ele desce, se estiver abaixo, ele sobe, e esse mecanismo se dá com a variação dos estoques. A questão é se isso é natural. Se isso acontece naturalmente ou não, a gente não tem firmas otimizando aqui por trás para entrar nessa discussão. A boa parte, claro, essas coisas nunca têm um consenso, mas boa parte de alguns, pelo menos, parte significativa dos autores keynesianos acreditam que não, e é por isso que é necessária uma intervenção do Estado. Mas o modelo está aqui, funcionando aqui. Essa diferença agora engloba a NX, G e I, né, quem é quem, a gente vai conversando à medida que eu for expondo os resultados. Então, a gente tem aqui o nosso modelinho bem basiquinho de determinação da renda. Já permitiu a gente pensar esse mecanismo de ajuste, como é que a demanda funciona, um ajuste via demanda. Em uma economia fechada e sem governo, o equilíbrio, também pode ser caracterizado pela situação de investimento planejado igual à poupança. Quer dizer, isso é equivalente, quer dizer, se deu tudo certo, está tudo como planejado, essas coisas batem e aí nós temos um equilíbrio. É equivalente a dizer que a D é igual a Y. Então, é isso que está acontecendo. Em economia aberta e com o governo, o princípio é o mesmo, mas a relação é um pouco mais complicada, pois a renda pode ser usada para poupança. Em vez de ser só consumo e poupança, ela também pode ser usada para poupança, pagar tributo, e a despesa inclui o consumo do governo e as exportações líquidas. Então, fica desse jeito, Y é igual a AD. Y, você vai usar
o Y passa a ser C mais S, você vai usar para consumo, você vai usar para poupança ou você vai usar para pagar imposto. Menos TR está aqui porque parte de vida transferência, então vem com o sinal contrário do imposto, né? Menos TR. Tá aqui, calma. Calma, que esse negócio aqui... esse negócio aqui tá errado, esses sinais... É porque, vê bem, aqui tinha que ser, aqui tinha que ser mais TR menos TA. Aí isso dá certo. Que aí, que aí quando eu passo para cá... Não. Dei um minuto porque eu me atrapalhei aqui com esse gráfico, mas eu vou já... Não, vamos lá. Agora está aqui, porque eu não estava vendo o C. O C cancela com C, o C cancela com C, aqui fica TA menos TR menos G. Não, e é isso mesmo, você gasta com essas coisas, você usa sua renda para essas coisas e a transferência ela entra com sinal negativo exatamente porque é como se você recebesse renda, né? Então, você tem esse bônusinho aqui. E a demanda C mais I mais G mais NX. Então, quando eu passo para cá, eu vou ficar o C cancela com C, fica o S, o S, TA menos TR menos G está aqui e o menos NX. Isso quer dizer que o investimento ele é igual à poupança privada, mais, o que é isso aqui? A arrecadação do governo menos os gastos do governo com transferência e gasto. Você pode pensar como poupança do governo. E, finalmente, esse menos NX você pode pensar também como poupança externa, porque se você, por exemplo, se o Brasil compra 100 mil dólares e só vende 50 mil dólares, alguém tem que estar emprestando esses outros 50 mil, porque a gente não vende dólar, né? Então, a gente não produz dólar, desculpa. Então, ou a gente está pegando emprestado, ou a gente está tirando do nosso estoque de dólares. Então, você pode ver que o investimento agora ele tem três componentes, né? 3 parcelas, em vez de só uma, como lá no I igual a S, ou numa economia fechada que só tem privada e governo. Mas a relação se dá dessa forma. Bom, você pode usar essa relação de equilíbrio para calcular o próprio Y0, Y de equilíbrio. Então, Y é igual a AD. Nós vimos que AD é igual a barra mais Czinho Y, então Y é igual a barra mais Czinho Y. Passando C para o outro lado, Y menos Czinho, Y é igual a barra, Y é igual a 1 sobre 1 menos C a barra. Então, como os componentes de A barra são constantes, se você tem os números e tem C, você calcula qual é a renda de equilíbrio dessa economia. Bom, no slide anterior, o nível de produto foi descrito como função da despesa autônoma e da propensão marginal a consumir, né, do A barra e do Czinho. Né, que é A barra, Czinho. É comum desejar saber como uma variação na despesa autônoma afeta a renda. Então, você imagina se algum elemento da despesa autônoma, C barra, I barra, G barra ou NX barra, ele muda de valor. Ele está constante, você mudou de valor. Por exemplo, G. O governo fez uma política de aumento de gastos. Então, aconteceu alguma coisa externa, as pessoas acham que o país vai melhorar muito e tem um aumento no investimento autônomo. Quer dizer, aconteceu alguma coisa que aumentou a barra. Uma pergunta que sempre vem é, qual é o efeito em Y? Qual o efeito em Y? A despesa autônoma, então vamos lá, a despesa autônoma vai de A0 para 1, a barra 0 para a barra 1. Qual é a variação na renda? Vamos só usar a definição. A Y1 menos Y0 vai ser igual a 1 sobre 1 menos C a barra 1 menos 1 sobre 1 menos C a barra 0. Pela definição, né? Está aqui. Está aqui. Então, 0, 0, 1, 1. Só botando em evidência, Y1 menos Y0 é igual a barra 1 sobre 1 menos C a barra 1 menos a barra 0, ou seja, a variação em Y é 1 sobre 1 menos C, a variação em A barra. Certo? Então, esse resultado é bem conhecido. Vocês conhecem isso, devem ter visto em Introdução à Economia. Talvez lá, em vez de pegar a despesa autônoma, vocês pegaram só o G. Então, tinha variação de Y dado uma variação em G. O elemento é 1 sobre 1 menos C. Mas lembrem que o G ele faz parte dessa soma. Então, está tudo consistente, está tudo direitinho. Se você quiser dividir para ficar bonitinho, né, ΔY sobre delta barra, eu vou chamar isso de alfa, e o nome dele é multiplicador, também conhecido como multiplicador keynesiano, tá certo? E eu vou chamar aqui de alfa, também seguindo o livro. Esse alfa é igual a 1 sobre 1 menos C. Então, por que multiplicador? É multiplicador
Porque esse termo aqui, como Czinho é entre 0 e 1, esse termo aqui é maior do que 1. Né? Se Czinho for 0,5, 1 sobre 0,5 vai dar 2. Se Czinho for 0,8, 1 sobre 0, 1 menos 0,8, 0,2, 1 sobre 0,2 vai dar 5, e assim por diante. Então, a variação na renda, em termos absolutos, em termos relativos, depende se é negativo ou negativo, né? Mas, se é negativo ou positivo. Mas, em termos absolutos, ela é maior que a variação na despesa autônoma. Então, tem uma multiplicação. Esse aumento da despesa autônoma, insisto, você pode pensar no aumento do gasto do governo, por exemplo, vai levar a um aumento na renda que é maior do que o aumento original na despesa autônoma. A variação na despesa autônoma multiplica a variação na renda. Não por acaso, isso aqui é 1 sobre 1 menos C. Desculpa, na hora de digitar faltou um barra e aí melou tudo. Mas isso aqui é 1 sobre 1 menos C. É conhecido como multiplicador ou, em alguns livros, multiplicador keynesiano. Né? Então, está bem no coração da teoria da demanda. Se você aumenta a despesa autônoma numa proporção delta A delta barra, a renda vai aumentar mais do que delta A barra. Mais do que delta barra. Então, por exemplo, aqui eu já tinha falado, mas está aqui para registrar, se C é 0,8, o multiplicador será 5. Então, para cada 1.000 que você aumente em A barra, a renda aumenta em 5.000. Mágica, né? Está tendo uma mágica aqui. Um aumento de R$100 em A barra leva a um aumento de 500 em Y. Como tem essa mágica, né? Entre aspas, porque não tem mágica nenhuma, obviamente. Mas como é que é essa mágica? Como é que acontece esse negócio do multiplicador? Qual o sentido econômico para isso? E faça a ponte. Por que não, então, explorar isso e todos os países ficam muito ricos, entendeu? É só aumentar a despesa autônoma, por exemplo, parte da despesa autônoma é o gasto do governo. O governo aumenta o gasto, mas o produto aumenta muito mais. Como é que funciona isso? Tem limite esse negócio? Não tem limite? Vamos falar um pouco sobre isso, para quem não lembra ou não viu a introdução, sei lá. Bom, você botou R$1 adicional de renda, ele vira Czinho de consumo, não é isso? Então, você botou lá a Y igual no equilíbrio, Y é A barra mais Czinho Y. Então, você aumentou a barra em R$1. Esse R$1, ele além do efeito de Y, como o Y aumenta, ele vai para o consumo também. O produto cresce para atender o aumento da despesa, causado pelo aumento do consumo. Logo, a variação do produto será 1 sobre 1 mais C. Mas aí tem uma nova rodada. E o ciclo se repete. Se quiser pensar em termos de passo a passo, você pensa assim. Você tem um aumento na demanda, que é delta A barra. Então, esse foi o inicial. Pode ter vindo do aumento do investimento, os empresários resolveram se animar para investir, tal espírito animal, os empresários, vamos investir, o ministro fez um baita de um discurso, o Brasil é um país excelente, nós temos as melhores condições do mundo, vamos investir. É por isso que o ministro da Fazenda às vezes gosta tanto de fazer esse escarcéu. Vamos investir, entendeu? Então aumenta o I barra. Se não funciona, ele pode ir para o G. O G também está no A barra. O fato é que aumentou a barra. Então, como aumentou a barra e quem está guiando é a demanda, lembrem, a oferta agregada está deitada, quem está guiando é a demanda, aumentou o delta A barra na produção. E nesse momento o aumento total na renda foi delta A barra. Só que esse aumento original da renda gerou um aumento do consumo, porque o consumo é C barra mais Czinho Y. Então, esse aumento do consumo que vai acontecer na segunda etapa é Czinho delta A barra. E isso gera um aumento na produção. E aí eu vou ter que o aumento total agora é 1 mais C, que multiplica delta A barra. Aumentou primeiro o 1, depois o C. Só que isso acontece de novo. Esse C delta A barra vai ser multiplicado por C e virá um novo aumento do consumo, C ao quadrado, 1 mais C ao quadrado, 1 mais C ao cubo, vai embora. Ora, esse termo 1 mais C ao quadrado mais C ao cubo é uma progressão geométrica, né? Quer dizer, 1 C ao quadrado, C ao cubo, C à quarta, ele vai até infinito esse negócio, é uma progressão geométrica infinita. Então, se quiser olhar aqui, né, fica desse jeito, está aqui a minha progressão geométrica infinita. Em algum lugar lá da vida de vocês, vocês aprenderam a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita.
né? Tenho quase certeza que vocês aprenderam esse negócio em algum lugar da vida de vocês. Se vocês não lembram, não tem problema. É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, desde que a razão esteja entre 0 e 1, que é o que acontece aqui, né? Czinho, que é a razão, está entre 0 e 1. Então, essa soma, o primeiro termo, que é 1, sobre 1 menos Czinho, é essa soma. Então, daí que vem o multiplicador. Repara que para isso acontecer, essa história da tabela acontecer, vamos voltar para a tabela, essa história acontecer, assim você tem que ficar aumentando a produção. Olha, vou dizer, essa abordagem de demanda ela está muito influenciada do pensamento de Keynes, que está muito influenciado pela Grande Depressão, onde você tinha um desemprego gigante, o maior desemprego talvez da história dos Estados Unidos aconteceu na Grande Depressão. Então, com esse desemprego tão grande, é razoável pensar que a firma consegue contratar trabalhadores àquele salário. Ou seja, ela não precisa aumentar salário para conseguir trabalhador. As pessoas estão querendo trabalhar àquele salário. E aí, dá para entender esse aumento da produção. Mas percebe que à medida que a produção vai aumentando, essa folga no mercado de trabalho vai acabando. E é aí que está o limite do multiplicador. E é aí que está o longo prazo clássico. Então, chega um ponto em que não tem mais essa mão de obra excedente, a economia está naquele ponto que a gente chamou de desemprego, de pleno emprego, lá na unidade anterior, a economia está lá. E aí, então, a mágica acaba. Então, essa mágica do multiplicador, ela só tem vida enquanto houver desemprego. Mas desemprego aqui não é que tem alguém desempregado. Desemprego aqui é o seguinte, além da questão do friccional, é que as pessoas que poderiam ser contratadas àquele salário, existem pessoas que poderiam ser contratadas àquele salário que está valendo e elas não estão sendo contratadas. Elas gostariam de trabalhar, suponho que o salário é 1.000, elas gostariam de trabalhar recebendo 1.000, as empresas gostariam de contratá-las, mas isso não está acontecendo. Então aí tem espaço por multiplicador. Se está num ponto em que para a empresa contratar ela tem que aumentar salário, a lógica começa a mudar, começa a ter uma outra discussão, vai ficando mais refinada a discussão. Então há um limite aí. Agora, dentro dessa lógica, você volta a dizer, ela é uma lógica muito desenvolvida para uma situação crítica, a ideia é tirar a economia da emergência. Então está uma taxa de desemprego muito alta, então vamos usar essas políticas de demanda para aliviar, é mais ou menos essa lógica lá que está funcionando. Bom, então, tá por aí. Livros de macro, assim como boa parte dos livros de micro dos Estados Unidos para graduação, eles não usam cálculo. Quando muito, eles botam no apêndice. Isso acontece porque o típico estudante que estuda com esse livro não viu cálculo. Mas vocês viram. Vocês fizeram um curso de cálculo. Aqui no Brasil, os cursos de economia pedem um curso de cálculo. Vocês fizeram quant. Então, vamos obter o multiplicador usando cálculo. Isso não está no livro. Tá? Isso não está no livro. Vou aqui explicar, tem os slides. Me perguntem nos encontros. Mas eu vou fazer isso. Só que eu não vou começar agora, que eu estou vendo aqui que nós estamos 43 minutos. E aí, se eu começar agora, eu vou acabar passando de 1 hora de vídeo. E eu então vou correr, que eu não quero. Então, eu vou parar o vídeo agora. No próximo vídeo, eu começo já com o uso de cálculo para obter o multiplicador. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso próximo vídeo.